Federação Gaúcha de Futebol analisa a possibilidade de haver torcida única no próximo Grenal no dia 9. E outra, existe também uma possibilidade do Grenal no dia 9 estar com portões fechados. Isso mesmo. Vou te trazer mais informações de como anda essa situação e como vai ser a decisão da Federação Gaúcha de Futebol. Outra coisa que a gente vai falar é sobre Vitinho, que é alvo do Internacional, jogador de 22 anos que está no Dinamo de Kiev. Ainda no vídeo de ontem à tarde eu te trouxe informações que o Inter estava analisando esse nome e eu vou te trazer mais informações do que a gente conseguiu colher agora no começo dessa manhã sobre a possibilidade do Vitinho estar no Internacional. E vamos falar também sobre negociações envolvendo o Paulo Brax, porque o Brax já começa a receber forte pressão dos bastidores. O Inter que demora e muito para fechar as suas contratações, casos como Marrone, casos como Brian Rodrigues e entre outras negociações que até vieram, mas com uma demora muito grande, e o Brax, digamos que é neste momento o principal culpado de o Inter estar demorando nas negociações. E muitos já começam a falar que ele é uma tartaruga, mas isso é por parte da torcida do Internacional. Então a gente vai falar sobre outras informações e aí muito estas. Então já deixa aquele teu gostei, te inscreve nesse canal e ativa aqui o sininho de notificações que ajuda muito esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Metade das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritas aqui nesse canal. Então já aproveita e te inscreve nesse canal que é muito importante, tá bom? Passado todos esses recados, vamos começar então com as informações aqui do nosso Colorado, né? O Inter que joga agora amanhã contra o Globo, jogo importantíssimo. O Inter que viaja hoje para o Rio Grande do Norte, para uma viagem muito longa, uma viagem muito desgastante. É um jogo que, apesar de ser uma equipe muito fraca, é um jogo complicado, porque primeiro vai ser um gramado muito ruim, vai ter essa questão dessa viagem, apesar do Inter não ter jogado Grenal, e obviamente o time tá basicamente todo descansado, mas é sempre um jogo difícil de jogar contra times pequenos. A gente pode ver aqui outros exemplos de times brasileiros que quase se complicaram na Copa do Brasil, o caso do São Paulo, que acabou empatando com o Campinense, outros casos também de times que tiveram, digamos, uma certa dificuldade para passar agora na Copa do Brasil. O Inter também acredito que deve ter uma dificuldade, e o time que o Medina deve mandar a campo deve ser um time muito parecido do que iria enfrentar o Grêmio, que deve ter Daniel no gol, Bustos na lateral direita, Bruno Mendes, Torquesta e Moisés, Gabriel, Rodrigo Dourado, Edenilson, Tyson, David e Wesley Moraes. Essa deve ser a equipe do técnico uruguaio Cacique Medina, tá bom? Passado esse recado, vamos falar então sobre essa possibilidade do Inter ter torcida única. Como é que é essa possibilidade? Basicamente, a Federação Gaúcha de Futebol está se reunindo, né, com todas as entidades públicas para ver o que vai tomar de medidas de segurança para essa próxima partida. Se vai ter ou torcida única, ou seja, só a torcida do Inter no estádio Beira-Rio, ou se vai ter portões fechados, ou seja, não vamos ter torcida dentro do estádio Beira-Rio. Nesse momento, a tendência de momento, tá? Vale deixar muito bem claro que a tendência de momento é que tenhamos torcida única, ou seja, apenas torcida do Grêmio, mas não podemos descartar, principalmente desses últimos acontecimentos da FGF, de ter uma possibilidade de ter portões fechados. E aí todos os torcedores que poderiam estar no Beira-Rio, né, e que estavam no Beira-Rio no jogo que foi adiado, ou devem ter os seus ingressos reembolsados, e para quem ganhou os seus ingressos via qualquer coisa, ganhou por sorteio, ganhou de outras coisas, também vai acabar ficando sem esse ingresso, né? Eu, por exemplo, sorteei no meu grupo de membros um par de ingressos. Essa pessoa, por exemplo, que ganhou esse par de ingressos não vai poder estar no Beira-Rio caso aconteça os portões fechados. Então tem que se analisar todas essas possibilidades. O Inter quer torcida única. O Grêmio, no caso, quer portões fechados. É basicamente o que a direção do Inter quer e o que a direção do Grêmio quer, tá bom? Passado esse recado, vamos falar sobre outras informações. Vamos falar primeiro sobre essa demora do Paulo Brax, depois a gente vai no Vitinho. O Paulo Brax, né, nesse momento o Inter tem duas negociações que em paralelo, negociações que eu digo um pouco mais encaminhados, com propostas já feitas, até uma, né, que só faltam trâmites burocráticos, que é o caso do Marrone e do Brian Rodrigues. Só que nessas duas negociações, o Inter demora muito. O assessor do Marrone, pelo menos me contou para mim, que o Inter está muito lento nas negociações pelo Marrone. Pode ser porque o Inter está tentando um outro jogador, porque o Inter achou muito caro o Marrone? Pode ser por isso. Mas nesse momento o Inter demora e muito para fechar as negociações. E isso já não é novo. Negociações muito passadas como o David, o próprio Fabrício Bustos, mas esse nem era uma demora exatamente, mas outros casos do Inter demoraram semanas, até meses. A gente pode lembrar do caso do Palácio ano passado, onde essa negociação no Palácio demorou mais de 2 meses para se concretizar. Então nesse momento o Inter demora e muito para fechar as suas negociações. E
nos bastidores do Internacional, já começa a ter uma forte pressão pelo Paulo Brax. Existe a possibilidade do Paulo Brax ser demitido? Bom, nesse momento a possibilidade é muito pequena, porque o Paulo Brax tem uma multa rescisória, e para demitir ele, o Inter tem que pagar, assim como o Medina. Por isso que todos desses departamentos de futebol, mais próximo de cair é sempre o Emílio Papaléu, que tu não precisa pagar absolutamente nada para trazer o Papaléu, e só é trazer um substituto que geralmente já está basicamente sempre já quase pré-definido quem seria o substituto do Papaléu. Então, basicamente, o Brax começa a sofrer essas impressões, mas a tendência ainda é que ele continue, pelo menos aí nas próximas semanas e até próximos meses no Inter, já que ele é muito próximo, por exemplo, do presidente Alessandro Barcelos, tá bom? Passando isso aí, vamos falar então sobre essa negociação envolvendo o caso Vitinho, Dinamo de Kiev, jogador de 22 anos, criado no Atlético Paranaense e foi vendido por 6 milhões de euros pro Dinamo. É um jogador que já jogou, inclusive, por exemplo, Champions League, já jogou contra o Barcelona, tô até botando a foto aí, ele enfrentando o Barcelona, por exemplo. É um cara interessante, já fez gol no Inter lá em 2019. Eu te trouxe todas essas informações que o Inter sondou essa situação. E o que a gente tem mais de concreto nesse momento? Ele quer vir pro Inter. Quando eu digo que ele quer vir pro Inter, ele vê com bons olhos uma vinda pro Internacional, ele quer voltar de qualquer jeito para o futebol brasileiro, ele não quer mais continuar o futebol ucraniano, ele quer sair de lá e ele vê uma vinda para o Inter com bons olhos. Além do Inter, outros dois clubes paulistas, que ainda a gente não sabe os nomes, também analisaram e sondaram a situação do Vitinho, e também o próprio Atlético Paranaense, que cria, né, o Vitinho é cria das categorias de base do Atlético Paranaense e foi formado no Atlético Paranaense, então a volta dele seria basicamente natural ele ir para o Atlético. Só que nesse momento hoje o Inter é o time que mais tem, não digo do Atlético Paranaense, mas é o time que mais tem poder financeiro nesse momento por causa da venda do Yuri Alberto. Então é um cara que tem sim possibilidade de vir pro Inter e ele tem desejo de jogar no Inter. É um jogador que a gente pode sim ver agora nos próximos dias o Inter começar a fazer uma investida. Nesse momento a FIFA, ele espera basicamente uma decisão da FIFA, porque a FIFA tem que basicamente ver o que vai fazer com todos os jogadores que atuam no futebol ucraniano e ainda não tomou uma decisão. Então enquanto isso ele tá no CT de Caju ali no Paraná, fazendo ali para não ficar sempre em forma, né? Basicamente está fazendo academia para sempre ficar em forma e aguarda a decisão da FIFA para ver se todos os jogadores que atuam no futebol ucraniano vão ser liberados ou emprestados. Basicamente essa situação que a gente tem. Apenas a presença da FIFA é aí que pode decidir a vinda do Inter ou não pro caso do Vitinho. A FIFA que acredito que agora nas próximas semanas deve definir essa situação de todos os brasileiros que atuam por lá, tá bom? Então são basicamente essas informações que eu tenho para trazer para ti. Deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa as notificações. Não esquece de ir aqui na descrição e conferir a Digital Money para tu antecipar o teu FGTS de até 12 anos e até 24 horas ele cai no teu bolso. Faz a simulação é 100% gratuita. Então vai lá aqui no segundo link na descrição. E não esquece também no primeiro link na descrição e comprar um Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa. Vai no Ativo Ultra que é 100% interessante. O ativo que é um comprimido ativo dura mais de 4 dias, tá bom? Então vou ficando com esse vídeo por aqui. Retorno às 5 horas da tarde com novas informações do Colorado. Valeu, falou e fui!